Então, primeiro, nós vamos riscar os moldes no tecido. Então, o tecido vai estar dobrado e vocês vão utilizar durex para fixar os moldes no tecido, que isso vai ficar mais fácil para vocês conseguirem riscar o molde da boneca de vocês. Então, vamos posicionar ali o corpinho e vamos riscar de lápis ou com uma caneta fantasma, aquela caneta mágica que apaga com o ferro. Mas eu gosto muito de riscar com o lápis mesmo. Não risca muito forte. Se riscar muito forte, quando virar a tua boneca, nas costuras vai aparecer. Não esquecer de fazer as marcações que estão nos moldes. Aquelas marcações ali que é onde a gente começa costurando e onde a gente termina costurando. Sempre iniciando com o nozinho da máquina e no final fazendo novamente um nozinho. Pode colocar alfinetes nas peças para elas ficarem fixas. Agora vamos riscar a perninha da boneca. E fazer as marcações, onde a gente vai começar costurando e terminando de costurar. Então, são 2 perninhas e 2 bracinhos. Vai colocar os alfinetes. E agora vamos riscar os bracinhos da boneca. E não esquece de fazer as marcações. Vamos para o último bracinho. Faz as marcações. E vamos colocar os alfinetes. E está pronta a nossa boneca riscada. Então, agora com os moldes riscados, nós vamos para a máquina de costura costurar a nossa boneca. Vamos começar nas marcações que a gente fez, sempre fazendo o retrocesso. Procurando costurar em cima do risco. Na hora do pescocinho, se vocês não conseguirem fazer com a máquina, com o pedal, vocês podem ir girando com a mão, para ficar bem certinho os pontinhos do pescoço. E vai continuar costurando em cima do risco.
Chegando no final, tu vai fazer o nozinho de novo, que é o retrocesso da máquina de costura. Vai tirar e vamos começar costurando as nossas perninhas. Faz sempre um nozinho no início, aqui na pontinha do pé também. Se vocês não conseguirem com o pedal, tu pode ir fazendo com a mão. Tu vai girando devagarinho com a mão, sempre sentido anti-horário da máquina. Ó, eu deixo sempre a linha, a agulha fixada no tecido para mim erguer o pezinho e não sair do risco. Ó, vou fixar a agulha ali, ergui o pezinho, baixei e continuei. E agora no final vou fazer o nozinho também, que é o retrocesso para quando a gente for cortar e desvirar o nosso molde e não descosturar. O próximo pezinho, fiz o nozinho. Ó, chego ali, coloco a agulha no tecido, giro, ergo o pezinho e vou girando. Se vocês quiserem dividir as peças para ficar mais fácil para costurar, pode ser. Separar os corpinhos, os pezinhos, sempre deixando uma margem para a gente costurar e depois cortar. Finalizando o último pezinho, faço o retrocesso. E agora vamos para os bracinhos da boneca. Começo, faço o nozinho. Os bracinhos é um pouquinho mais difícil. Vai ter que fazer pedacinho por pedacinho, costura um pedacinho. Quando começar a fazer a volta, para. Ou se não conseguir fazer com o pé, pode ir girando com a mão, que fica mais fácil para a gente poder costurar. Vamos para o segundo bracinho, fiz o nozinho e seguimos costurando. Já estamos no final do último bracinho e vamos fazer um nozinho para quando a gente for desvirar, não descosturar o nosso molde. Finalizei e a nossa boneca já está pronta, toda costurada. Com a nossa boneca costurada, agora nós vamos cortar as peças. Então, eu vou estar retirando os alfinetes e vamos começar a cortar. Vou estar iniciando pelo corpinho. Cuidem para não cortar muito perto da onde você costurou, porque senão quando tu for desvirar, pode desmanchar a tua costura.
Então, é mais ou menos meio centímetro que tu vai deixar de distância para cortar entre o teu molde e a tesoura. O melhor jeito de tu cortar tecido é deixando ele apoiado na mesa. A parte onde a gente deixa aberto para encher a boneca, eu sempre gosto de deixar uma margem maior de tecido. Então, ali embaixo, que é a parte onde a gente vai encher a boneca, eu deixo uma parte maior. Agora eu vou para as perninhas. As perninhas não precisa deixar margem ali onde a gente começa e termina a costurar. Pode cortar bem retinho. Então, a mesma coisa, eu vou cortar as perninhas, deixando meio centímetros. Vamos para a segunda perninha. Então, corpinho e perninha já cortado. Vamos para os braços da boneca. Ó, então ali eu vou deixar uma margem maior, que é onde a gente vai encher a boneca, depois vai encher os bracinhos, então eu deixo uma margem maior. O restante eu vou cortar com mais ou menos meio centímetro de distância. Tiro todo o excesso das linhas. Como eu fiz o retrocesso, o nozinho, eu posso estar cortando essas linhas que sobraram. Vamos para o último bracinho. A abertura eu deixo maior, o restante eu corto com meio centímetro. Vou estar tirando também essas linhas que ficaram dos bracinhos. E a nossa boneca já está pronta para fazer os piquezinhos. Meninas, não esqueçam de fazer os piques. O que é esses piques? No pezinho da solinha, vocês vão fazer um corte. Nos bracinhos também e no pescoço da boneca também. Vamos fazer um cortezinho para quando a gente for desvirar, a peça fica bem redonda. Cuidem para não cortarem aonde vocês costuraram. Então, é apenas um cortezinho, ó, sem pegar a costura. Vou fazer mais uns 2 ali. Ó, faço 1, 2, 3 cortezinhos. Vou fazer a mesma coisa no pezinho, um cortezinho,
No outro pezinho também, mais um corte. E no dedinho ali da mão da boneca, também eu vou fazer um cortezinho. Pronto. Agora é só a gente desvirar a nossa boneca. Agora vamos então desvirar os nossos moldes. Aqui eu estou utilizando o desvirador de boneca. Mas se vocês não tiverem, vocês conseguem ir desvirando somente com as mãos e com a ajuda de um pincel também. Você consegue desvirar os moldes. Cada pecinha que vocês desvirar, vocês vão ajeitar com a pontinha ali do pincel, vocês vão ajeitando as costuras. Vão abrindo para ficar bem certinho o formato onde a gente costurou. O desvirador, ele é um canudo que a gente coloca lá dentro do pezinho do molde e depois no furinho desse canudo a gente coloca o pincel. Desvira, puxa, tira o canudinho e vai arrumando com a pontinha do pincel. Ajeitando bem certinho as nossas costuras. Vamos para o bracinho, mesma coisa, vou colocar o canudinho, o pincel, puxo para baixo, tiro o canudo e vou arrumando com a pontinha do pincel. A parte do dedinho ali da mãozinha, ela fica um pouco escondida. Então, vocês procurem, com a pontinha do pincel, achar bem certinho o dedinho da boneca. E aquela parte maior, onde eu deixei para abertura, vocês virem para dentro. Vamos para o próximo bracinho. Ó, procuro bem onde tá o dedinho, desviro a outra parte ali de cima do braço. A parte que eu deixei maior, eu vou virar para dentro, porque depois a gente vai fechar com pontinhos invisíveis, costurados na mão. Ó, dobro bem, ficando para dentro. E com a pontinha do pincel, eu vou achar o dedinho do molde da boneca. Agora falta só o corpo. Vamos desvirar o corpo. Eu pego, ó, vocês podem fazer direto com a mão, não precisa utilizar o desvirador. É um pouquinho mais demorado, mas também é possível. Pego a pontinha do pincel e vou passando bem certinho nas costuras para ir formando e deixando bem abertinho o molde da minha boneca. A parte que eu deixei maior ali embaixo também eu vou virar para dentro. Que essa parte de baixo do corpinho eu vou estar depois embutindo as perninhas da boneca. Então, nosso molde já está desvirado. Todos prontinhos e podemos começar a encher. Nós vamos começar a encher a nossa boneca. Então, vocês vão utilizar fibra de silicone, aquela fibra que é bem fofinha. Vocês vão colocar, primeiramente, na cabeça da boneca. Vocês pegam uma porção
não precisa ser muito pouco. Ó, pode pegar bastante. Vão colocando ali na parte de baixo do corpinho e vão levando até a cabeça da boneca. Não precisa vocês fazerem bolinhas com a fibra, deixando ela muito unida, porque senão ela vai formar uns carocinhos na boneca. Então, vocês pegam ela ali, ela bem soltinha, pode ser bastantinho, e vão empurrando lá pra dentro na cabeça da boneca. A cabecinha tem que ficar bem dura, ela fica bem firme. Quanto mais fibra você colocar, menos ruguinha do tecido vai ficar. Ó, eu vou colocando fibra na cabeça e vou ajeitando a fibra para os cantos da costura. Tu vai empurrando com o dedo, ó, e vai ajeitando que fique nos cantos das costuras. Ó, pode ir massageando com as mãos para a fibra ir se acomodando bem certinho na cabeça da boneca. Aí depois que vocês encherem a cabeça, vocês têm que fazer o pescocinho. Se vocês colocarem fibra lá dentro da cabeça e no corpinho, o pescocinho vai ficar mole. E essa parte do pescocinho ali tem que ficar bem firme e durinho. Então, vocês vão colocando um pouquinho de fibra que fique dentro da cabeça, mas um pouquinho que fique ali fora, no pescoço e no corpinho. Vão ajeitando, essa parte é um pouquinho demorada. Ajeitei o pescocinho, ficou bem durinho, eu continuo, ó. Então, eu vou colocando um pouquinho e vou ajeitando o pescoço da boneca. Coloco mais fibras para encher o corpinho. Ó, sempre arrumando o pescocinho para ficar bem durinho ali, ó. Vai ficar umas ruguinhas. Sempre tem um lado que fica mais bonito. Tem um lado que ele fica mais enrugado e um outro lado que o pescocinho fica mais bonito. Aí tu escolhe o melhor lado que ficou mais bonito para fazer a frente da tua boneca. E o nosso corpinho está pronto. Agora nós vamos começar a encher as perninhas da boneca. Vocês vão abrir com a própria mão, com o dedo, ó, e vão colocando a fibra com o próprio dedo na perninha da boneca. Aqui, como é menor, é um pouco mais difícil de encher. Então, vocês vão utilizar um pincel de cerdas ou um canudinho, que vai ajudar a empurrar. Vão empurrar bem para a ponta do pé, deixando o pezinho bem durinho, bem firmezinho. Vou colocando mais e vou empurrando para a pontinha do pé. Vou colocando mais fibra na primeira perninha que a gente está enchendo. Não precisa encher totalmente até em cima as perninhas. Tem que deixar um pouquinho, uns 2 dedos mais ou menos, sem fibra na parte de cima. Essa parte é mais ou menos uns 2 dedos, sem fibra. Mas o pezinho ali embaixo vocês têm que deixar bem durinho. Agora, vamos para a segunda perninha. Vamos encher a segunda perninha. Coloco com o dedo. Ó, e pego o canudinho e vou empurrar lá para a ponta do pezinho da boneca, deixando o pé bem firme e bem durinho. Vou acrescentando mais fibra. A parte de cima, às vezes, dobra para dentro o tecido. Daí vocês puxem.
Vou colocando mais fibra até encher a segunda perninha. Deixei 2 dedos sem fibra. E agora vamos para os bracinhos. O bracinho é a mesma coisa da pontinha do pé. Tu vai colocando fibra na parte dos dedinhos e procura colocar fibra no dedo. No dedinho, deixando ele bem durinho também, bem firme. Vocês podem ir massageando com a própria mão. Vocês vão fazendo massagem no bracinho da boneca e a fibra vai se acomodando melhor. Continuamos. Ó, vocês vão colocando fibra em todo o bracinho, até na parte de cima. Nessa abertura do lado onde a gente está enchendo, a gente vai costurar com pontinhos invisíveis. Vai ser uma costura feita à mão, para fechar a lateral do bracinho. Então, a fibra vai querer ficar saltando para fora. Vocês vão empurrando, ó, empurra com o dedo e vai fazendo com que essa fibra fique ali dentro do buraquinho, sem sair para fora. Vocês não podem deixar muito vazio ali em cima do bracinho, tem que ficar bem firme, bem durinho, porque senão depois na hora de fixar o braço na boneca, a boneca vai ficar feia. O bracinho fica achatado. Então, vamos para o segundo bracinho. Colocando fibra, empurrando bem pro dedinho. E vamos encher de fibra todo o braço da boneca, inclusive nessa abertura. Como eu falei anteriormente, vocês não vão fazer bolinhas com a fibra. Ó, peguem a fibra bem soltinha, como ela está, e vai empurrando e acomodando dentro do bracinho da boneca. Coloquei muito, retirei um pouco e vou ajeitando, que a fibra vai querer ficar saindo para fora, porque tá aberto. Ó, e eu vou acomodando com os dedos até ela ficar ali. E pronto, nosso bracinho e nossa boneca já está pronta para montar e costurar ela.